Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um bate-papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Eu sou a Maria Tereza Margoto Marianelli e hoje eu apresento esse programa super especial com um tema muito bacana e muito atual, que é cidadão de segunda classe, o monopólio da força e do direito à legítima defesa do Brasil. No Brasil, é isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar sobre o porte de arma, sobre esse tema, né, que é tão caro à nossa sociedade hoje, o direito do cidadão à legítima defesa, ao porte de arma, como funciona, todos os meandros desse assunto, todas as curiosidades. E para isso, gente, eu estou recebendo nada mais, nada menos que o Dr. Marcelo Cruz Pereira, ele que é diretor-presidente da Associação Capixaba Comercial de Armas, e a Saira Cristina Lisboa, que é a vice-presidente da associação e também é empresária e trabalha no setor. Muito bacana, muito atual esse tema, né, gente? Sejam muito bem-vindos ao programa. Boa noite. Boa noite, Saira. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de esclarecer para as pessoas um pouco mais sobre esse segmento de arma de fogo. Pois é, doutor Marcelo. Então, já que você está aqui conosco, nos dando essa honra, né, de ter vindo lá de Vila Velha, enfrentado esse trânsito todo, afinal de contas, hoje, gente, além de ser Dia dos Namorados, é uma quinta-feira e a gente sabe que a BR-101 tá pesada, né? O trânsito tá pesado na BR-101, não tá? Pois é, tá, e eu tô devendo em casa, tá? Dia dos Namorados, eu tô aqui, já fui cobrado, viu? Pois é, e hoje esse Dia dos Namorados tá especial, né? Tá friozinho, tá bem propenso a um vinhozinho e tudo, mas vai chegar em casa a tempo? Vai voltar hoje ainda? Volto hoje ainda. Aí, dá tempo então, porque 6 horas tá tranquilo, vai pegar um trânsito melhor na volta, com certeza. Com certeza. Mas, doutor Marcelo, se apresenta para o telespectador, conta um pouco da sua história, porque esse tema é muito bacana, muito atual e cada vez mais com a insegurança que se instala, né, na nossa sociedade, no país, a gente precisa saber mais e mais como pode ser feita essa defesa, né? Perfeito. Bom, vou falar resumidamente sobre a minha pessoa, porque o tema é mais relevante do que isso. Marcelo Cruz Pereira, sou advogado, estou como presidente da Associação Comercial Capixaba de Arma de Fogo, estou como presidente porque espero muito em breve passar o cargo, e meu relacionamento com a arma de fogo, assim como acho que a grande maioria dos 40 a mais, das pessoas com mais de 40 anos, começa lá na infância com a arma de ar comprimido em casa, brincadeira que era muito comum, certo? E venho aí de lá para cá, sou um segundo-tenente da reserva do Exército Brasileiro, fui concursado da Polícia Civil aqui no estado do Espírito Santo, tenho formação como instrutor de armamento e tiros, como armeiro, como mecânico de armas, então é um relacionamento com o segmento aí que vem de longa data. Atualmente, sou proprietário de uma loja de arma de fogo e empresa de treinamento no segmento. Em função dessa relação, nós vimos a necessidade da criação de um órgão, de uma entidade que viesse a representar a nossa classe. Perfeito. Certo? A Saira agora está na tua vez, se apresentar. Fala pra gente, Saira. Se apresenta pra gente, conta um pouco da sua história, você que mora em Linhares há 7 anos, né? Trabalha, é empresária nesse setor e também é vice-presidente aí da associação. Eu vim para Linhares devido à empresa, né? Meu pai, ele é policial federal, aposentado, abriu a empresa aqui no município de Linhares. Quando ele começou, eu ajudava em algumas coisas, que eu também trabalhava com outro segmento. E com o tempo, eu acabei assumindo algumas responsabilidades e com isso eu tive que mudar para Linhares. Saí de Vila Velha, vim para Linhares. Vai fazer 8 anos em janeiro que eu estou aqui. E nós estamos com a loja, vai fazer 8 anos em setembro. Perfeito. Desse ano, aqui em Linhares. Era uma lojinha pequena, expandimos, hoje nós somos loja e clube. Temos também a parte de treinamento, como atirador esportivo, temos a parte de comercial, de venda de arma, munição. E ano passado, final do ano, fui convidada a assumir a direção administrativa da associação. Estamos aí, nessa empreitada. Bacana, já falei que eu quero ser aluna, né? Tudo bem. Vamos lá então, Marcelo, vamos começar a tratar desse tema tão importante.
Explica para o telespectador o que é a associação, a CCA, né? A sigla é essa, e qual o principal objetivo dessa associação hoje? Bom, a associação, a CCA, o nome, na verdade, é um nome tão comprido que nós abreviamos para CCA. Ela tem o intuito de representar o segmento de arma de fogo e todos aqueles que são usuários de produtos controlados pelo Exército. Então, para o público entender melhor, os produtos controlados pelo Exército não se limitam só a arma de fogo e munições. Nós vamos tratar de explosivos, produtos químicos. Então, determinados produtos passam pelo controle do Exército em função da própria legislação vigente. Então, a entidade ela tem como função representar esse segmento, tanto as pessoas físicas como instrutores, armeiros, despachantes, assim como as empresas que lidam com esses produtos controlados. E promover a defesa desse segmento no mercado. Hoje, a principal busca que nós temos é uma busca pela segurança jurídica. O atual cenário tem deixado o segmento bem a descoberto, bem perdido com relação às alterações legislativas. Muitas vezes essas alterações legislativas elas acontecem sem consultar o segmento e deixa-se muito a desejar, certo? Então hoje, eu acho que a principal briga que nós temos, a principal busca que nós temos é uma coisa chamada positivação da lei. Então, a senhora que conhece bem o direito, sabe do que nós estamos falando, vou falar aqui para o telespectador o que seria a positivação da lei. É a lei ser aplicada de acordo com o que ela está escrito. Então, a lei literal. O que hoje é muito difícil, né? Exatamente. Em todos os setores. Pois é. Do direito, todos os âmbitos do direito. Trouxe aqui 3 exemplos para ficar bem claro para o telespectador o que isso significa. Na Lei de Armas, Lei 8.630, de 2003, ela traz transcrito que, para que o cidadão possa ter a posse de arma de fogo, ele deve declarar a efetiva necessidade. Então, ele declara por que ele precisa. Através de uma canetada do STF, essa lei ela foi reescrita, na verdade ela continua com o mesmo dizer, mas o STF diz que não é declarar, tem que comprovar. O que muda significativamente é a aplicação dela. Então, uma vez que você tem que comprovar, você tem que fazer um arcabouço documental, tem que levar toda uma série de provas objetivas para comprovar aquilo que você está falando. Isso dificulta muito ao cidadão comum o acesso à arma de fogo. Um outro exemplo que eu trago aqui é a mudança. Hoje, quem faz o controle dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, é o Exército Brasileiro. Isso está disposto na lei de forma literal. E através de um decreto, quer dizer, uma sublei, vou colocar nesse sentido para o telespectador entender, simplesmente passaram essa competência para a Polícia Federal. Então, o texto da lei ele foi ignorado, certo? E se reescreveu uma lei sem passar pelo Congresso Nacional, sem ter a devida... seguir os devidos trâmites, né? E um terceiro exemplo que eu trago aqui foi a paralisação do segmento durante um ano, em função do decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, o primeiro ato do governo. Eu me lembro disso, me lembro muito bem disso. Pois bem, esse decreto ele suspendeu todos os processos, todas as atividades. O que isso quer dizer? Hoje, para que você possa adquirir uma arma de fogo, o seu despachante, o lojista, ele tem que fazer um pedido, uma autorização, um pedido de autorização, tanto à Polícia Federal, nas armas para defesa, quanto ao Exército, para o tiro desportivo, para caça e colecionamento. E só mediante essa autorização é que você pode vender, faturar o produto, certo? Entendi. Uma vez que o decreto suspendeu essas atividades, nós passamos um ano sem movimentar o estoque das lojas. Gente, é muito tempo, né? Por causa Sim. de um decreto, você simplesmente parar todo um setor que, quer queira, quer não, é um setor muito importante, quer queira, quer não, é um setor muito importante, né, para a defesa e também, né, tem toda essa questão, não é só a arma de fogo para legítima defesa, você tem
o lazer, você tem o esporte, policial. o policial, exatamente. Então, assim, muito complicado. Sim. E como que vocês lidam, Marcelo e Saira, com os órgãos governamentais, com Polícia Federal, Exército, para representar esse setor? Como é que vocês atuam? Hoje nós estamos atuando de uma forma que a associação está fazendo 1 ano, né, esse mês. Então a gente tem atuado mais de uma forma tentando diálogo, né, fazendo algumas notificações extrajudiciais, tentando diminuir prazos de processo que eles extrapolam. Hoje tem processo que vai para a Polícia Federal em Vila Velha que leva coisa de 120 dias para vir uma notificação pedindo algum outro documento, esclarecimento. Então, hoje o cidadão ele demora em torno de 6 meses para poder conseguir ter uma resposta se vai poder ou não comprar uma arma. Então, a gente tem tentado, né, diálogo, mas infelizmente não estamos tendo sucesso e agora nós vamos ter que começar a ir para uma outra linha. É muito tempo enquanto a arma, né, do outro lado, né, para quem usa a arma ilegalmente, ela está muito acessível. Pois é. Então, assim, eu arrisco em dizer que hoje é mais fácil você comprar uma arma de forma ilegal do que de forma legal. Sim. Certo? Ainda dentro dessa questão de como a instituição está se relacionando com esses órgãos, a nossa tentativa a todo momento é de construir pontes, para que a gente possa facilitar essa relação entre o nosso associado, entre o segmento e as instituições responsáveis. No caso, principalmente o Exército e a Polícia Federal, de forma secundária, o DELOG da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Civil, que é onde tem passado os pedidos de autorização para os policiais. Enfrentamos muitas barreiras, hoje, principalmente com o Exército Brasileiro. Não temos um canal de diálogo aberto. A título de exemplo, nós encaminhamos há aproximadamente 8 meses, um e-mail, pedindo uma reunião para apresentar a associação, para que a gente pudesse abrir um canal de diálogo. E até hoje não tivemos nem resposta. É triste, né? Pois é. E outra busca que estamos fazendo também é através de agentes políticos. Então temos mantido reuniões com alguns agentes políticos representantes do Espírito Santo, principalmente a nível federal, outros a nível estadual, mas hoje com mais incidência a nível federal, tentando construir um cenário diferente para o segmento. Falando no cenário, né, vocês já deram um panorama, mas fala um pouco mais sobre esse cenário do comércio de armas de fogo no Brasil. Como que funciona isso hoje? Qual que é a sua visão, né, desse cenário? Vamos lá. O mercado, ele é um mercado pujante. Sim. Ele é um mercado que as pessoas têm interesse em adquirir uma arma de fogo, seja para defesa, seja para o esporte ou lazer, certo? Agora, quando a gente fala de comércio hoje, o comércio hoje está prejudicado. Então, como nós dependemos desses órgãos públicos para que eles possam dar as autorizações, conceder as autorizações de compra, nós ficamos travados porque hoje, vou fazer um comentário aqui, tentar ver se o telespectador vai conseguir me entender. Hoje, órgãos de Estado, que são a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, Ministério Público Federal, eles têm atuado como órgãos de governo. Então, os órgãos de Estado eles têm que seguir estritamente o quê? A lei. A lei. E hoje, esses órgãos de Estado eles têm seguido o governo, a vontade do governo, a vontade da administração pública. E têm ignorado, em muitos casos, a lei. Então, o mercado ele é um mercado que clama, que é um mercado que tem ali uma demanda reprimida muito grande, tá? E a parte do comércio em si, ela está praticamente paralisada. Muitas lojas já fecharam, aproximadamente 42 mil empregos a nível Brasil foram perdidos nesse caminho, e uma fatia significativa da economia. E isso vem piorando desde 2023, né? Só piorou, né? Ou não? Só Na verdade, piorou. começou no final de 2022. É verdade. Com as eleições, né? Inclusive, vou dar um exemplo da minha empresa. Nós já chegamos a ter 18 funcionários.
Hoje, carteira assinada, eu tenho 2. Nossa. 2 carteira assinada e 2 instrutores que são prestadores de serviço. Então, uma equipe de 18, hoje nós somos em 4, mais eu e meu pai na equipe. É um impacto Aí nós muito estamos forte, falando né? já, tem os empregos diretos, né, que foi em torno de 43 mil pessoas demitidas no setor, isso são dados oficiais. Certo. E falando na parte informal, esse número pode chegar a 180 mil desempregos. Sim. É um setor importante, né? Que aí nós temos os instrutores, temos os armeiros, os despachantes. Então, nós temos várias pessoas envolvidas no segmento que às vezes não são formais, né? São pessoas informais, trabalham de forma informal. Vou trazer um dado interessante aqui. Muita gente já ouviu falar que aconteceu um plebiscito no Brasil em 2005. A pergunta era: o comércio de armas de fogo e munições deve ser proibido no Brasil? Essa foi a pergunta nesse plebiscito, e o plebiscito foi a nível nacional, então todo cidadão brasileiro com direito a voto votou nesse plebiscito. Votou, ou deveria ter votado, né? Exatamente, ou deveria ter votado. Qual foi o resultado desse plebiscito? Aqueles que disseram sim representam 63,94% dos votantes. Então, a grande maioria respondeu que sim, nós queremos que haja o comércio de arma de fogo livre no Brasil. Certo? Em função desse plebiscito, inclusive, na ocasião, porque a lei de armas ela foi publicada no primeiro governo Lula. Certo? Eles tiveram que alterar um artigo da lei para que tirasse o fator proibição. Por quê? Porque o povo se manifestou no sentido de que sim, nós queremos que haja a venda de arma de fogo de forma livre. E é interessante também que por regiões do Brasil, em nenhuma das regiões houve a vitória do não. Então, em todas as regiões, todos aprovaram a venda de armas de fogo de forma livre no Brasil. Por exemplo, região centro-oeste, 68,60%. Região norte, 71,13%. Região nordeste, 57,51%. Região sul, 79,58%. Região sudeste, 60,31%. Então, as medidas que são adotadas pela administração pública, elas vão de encontro à vontade do povo. Até porque, gente, quando você busca uma arma, a compra legal de uma arma, ela envolve uma série de preparo para que você possa manusear aquela arma, não é isso? Tanto que você tem essas empresas, elas se tornam responsáveis pela educação da pessoa que vai utilizar aquela arma de fogo, faz toda a questão psicotécnica também, não tem o teste psicotécnico? Me corrija se eu estiver errada. Sim. Tem avaliação psicológica, avaliação de tiro, além de toda a comprovação documental para dizer que você tem idoneidade. E tem toda a questão da prática também que você tem que ter, né? Uma formação prática, uma formação ali que não é simplesmente entrei na loja, comprei uma arma e saí com ela, né, atirando por aí. Não, você tem que passar por uma prova de tiro. Hoje, para se comprar uma arma, a pessoa tem que ter no mínimo 25 anos, ser aprovado na avaliação psicológica, ser aprovado na avaliação de tiro, né? Nisso ela precisa passar por um curso básico, comprovar a ocupação lícita. Então, se a pessoa estiver desempregada, é um requisito, ela não consegue estar fazendo o processo, comprovar a residência certa e ter a idoneidade comprovada, através de certidões, então, ou seja, ela não pode estar respondendo a processo criminal e nem inquérito policial. Perfeito. Então, isso significa dizer, gente, para terminar esse bloco, que bate-papo bom passa muito rápido. Muito rápido. Se a gente compra uma arma legal, além de você passar por todos os testes, apresentar todas as comprovações, existe um controle muito maior de quem adquiriu aquela arma, né? Você tem o controle, você sabe quem está a arma, com quem está a munição, porque até onde eu me lembro, cada munição tem um código, não é isso? Você consegue controlar aquilo,
de uma forma muito mais palpável, né? Então é isso. Gente, daqui a pouco a gente volta. Bate-papo bom passa rápido mesmo. É 1 minutinho, a gente volta já. Fica com a gente para a gente voltar falando um pouco mais sobre arma de fogo. Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Hoje tratando de um tema super bacana, comércio de armas de fogo, legítima defesa, gente, e também o desporto. Para isso eu estou aqui recebendo o Dr. Marcelo Cruz Pereira e a Saira Cristina Lisboa, que são diretores e vice-diretora administrativa, respectivamente, da Associação Capixaba do Comércio de Armas, gente. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. A gente terminou o último bloco, doutor Marcelo e Saira, falando justamente de quem pode comprar arma de fogo, como que é feita essa compra, esse controle, né? Que ele é um controle muito rígido e, tá vendo? Programa ao vivo é assim, só em palavras, a gente embola a língua, é um negócio fantástico. Então, esse controle é rígido e eu quero que vocês falem um pouco mais sobre isso. Como que a gente faz para comprar uma arma hoje no Brasil de forma legal? Qual que é o passo a passo, Saira, para a gente conseguir comprar essa arma lá na Casa Lisboa? Hoje o cidadão ele tem que estar com 25 anos completo para poder fazer a aquisição, passar pela avaliação psicológica, avaliação de tiro, cumprir com a parte de documentação, que é ocupação lícita, residência, a questão da idoneidade. Só que hoje, devido a essas mudanças da legislação, nós temos uma questão muito que tem pesado, né, nessa autorização de compra, que é não mais declarar e sim comprovar a efetiva necessidade. Isso tem sido um problema, né, porque na visão hoje, em relação ao nosso estado, as pessoas que estão na cidade é como se não tivesse a necessidade de ter uma arma dentro de casa. Na zona rural tem saído, né, com um pouco mais de frequência, mas em relação à cidade tem sido negado o pedido pela Polícia Federal para a questão da defesa pessoal. Simplesmente porque você mora na cidade. Teoricamente, você não precisa de autodefesa. Basicamente isso, está bem complexo. Inclusive, uma questão que surgiu essa semana foi a questão do endereço. O cidadão, ele está colocando o endereço hoje que ele mora. Vou dar um exemplo de um cliente que está morando numa região rural aqui de Linhares, próxima, fica coisa de 15 quilômetros. E nas pesquisas de bancos de dados, o endereço que ele tem cadastrado é do Interlagos. Aí indeferiram pelo fato do endereço que consta na Receita, Detran, está divergente do endereço que ele enviou o comprovante de residência em nome dele. Então você não pode. Tá. Gente, lógico, né? Arma de fogo, a gente não está falando de um brinquedo, tem que ser rígido. Mas o endereço é autodeclaratório, né? E na você verdade, pode ter 2 residências, inclusive em âmbito rural. Quantos produtores rurais hoje, principalmente com um café nas alturas do jeito que está, quantos produtores rurais não vêm sendo assaltados, gente? A gente tem notícia, o assalto tem acontecido, assalto à mão armada, muitas vezes com maus tratos de gerente de fazenda e tudo, o tempo inteiro. Não, e a legislação ela não exige que você seu endereço esteja de acordo com os bancos de dados, né, do governo, e sim que você comprove a sua residência, seja através do seu comprovante de endereço no seu nome ou através de declaração em nome de terceiros, quando está em nome de terceiro. Então, a legislação ela não te impede de você ter a arma onde você achar que seja necessário. Seja na sua empresa, seja na sua residência, no seu sítio. Então, a legislação não te impede disso.
Perfeito. Eu acho que só fazendo um adendo, por esse aspecto aí a gente entra num dos grandes problemas que nós temos, e não só com relação à arma de fogo no Brasil hoje, quando você lida com a administração pública. Hoje, o poder discricionário, que é o poder que o servidor público tem de interpretar a situação e tomar uma decisão com base nisso, ele tem prejudicado muito, não só o segmento de arma de fogo, mas como o serviço público de uma forma geral. Porque o servidor, ele está ali, ele está carregando toda a história de vida dele, todo o aspecto ideológico, todo o aspecto pessoal, e muitas vezes a postura que ele adota e a decisão que ele toma não está baseado na lei, ela está baseada na história que ele construiu ao longo da vida. Então, isso aqui tem na minha mão, a caneta passa a ser uma lei. Porque uma vez que o servidor ele tem o poder de assinar, você tem que se desdobrar para poder desfazer aquele mal feito. A questão da discricionariedade, um desses exemplos que a Sária trouxe aí, isso é clássico, isso é típico. Então, foi ignorado completamente o que está disposto na lei e simplesmente partiu-se para uma adoção de uma exigência que ali não está contemplada. Temos alguns casos aqui também bastante interessantes. Tem um caso de um produtor rural que ele faz divisa com o complexo penitenciário. E simplesmente falaram para ele que ele não tem necessidade de renovar o porte de arma de fogo dele. Não? Não. Ele não tá em risco. Esse eu faço questão de ler o despacho, pelo menos o trecho do despacho, que... Aqui, ó. O delegado, na análise do processo, disse o seguinte, que o risco que ele estaria sofrendo ali é o mesmo risco suportado por quem exerce a mesma atividade. Para justificar a concessão excepcional do porte, vale dizer que é inerente a qualquer tipo de atividade empresarial um certo grau de perigo na prestação de serviço, principalmente decorrência dos crimes patrimoniais. Mas tal risco se incorpora aos custos do negócio, devendo ser minimizado por meio de segurança eletrônica ou patrimonial e não mediante porte de arma de fogo. Então, o que o agente público ele diz aqui? Olha só, esse risco aí é normal. Todos nós corremos riscos. Então, o fato de você fazer divisas, você tem uma propriedade rural que faz divisa com um complexo penitenciário, não vai te dar o direito excepcional da autodefesa. Ou você contrata uma segurança privada, que vai ser armada. Sim. Ou então você fica à própria sorte. Então são absurdos que a gente vê em função dessa liberdade da discricionariedade do servidor público. Você falou muito bem, assim, doutor Marcelo, porque é exatamente isso. É baseado em um julgamento pessoal. Exatamente. Né? Que acaba sendo muito complicado e desigualando, né, as pessoas ao invés de efetivamente cumprir ali o nosso princípio constitucional, a igualdade. Todos deveriam ter acesso na medida de sua desigualdade. Né? E cada situação ela deve ser analisada dentro desse parâmetro. Né? Então, assim, quando alguém fala que uma fazenda, que já é um risco inerente, hoje você está em um local ermo, muitas vezes, que o acesso a segurança é longínquo, né? Até um policial militar chegar para atender um chamado, o mal já aconteceu. Sim. Né? O que tinha que acontecer já aconteceu, né? Infelizmente é desse jeito. Então, você falar que uma pessoa dessa hoje não precisa ter um porte de arma, eu vou ser muito sincera, isso para mim, assim, tá... E você estando do lado ainda de um complexo prisional, porque fuga não acontece no Brasil, é só em Nárnia, né? Realmente é uma coisa, assim, fora dos parâmetros, né? Realmente é muito complicado. E a gente está aqui falando sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre essas mudanças de legislação. Explica um pouquinho mais para o nosso telespectador quais foram essas mudanças recentes da legislação, né? Tanto na lei quanto nos os decretos que o decreto lá de 1º de janeiro de 2023, né? E como que está esse panorama atual, para explicar um pouco esse nosso cenário? As mudanças, elas aconteceram
partir de 2023, com a mudança de governo. Até o governo anterior, o cidadão podia comprar até 4 armas, declarando a sua efetiva necessidade. Atualmente, ele pode comprar até 2, mas está entrando a questão da discricionalidade do agente público, né? No caso do delegado. Ele podia estar adquirindo até 200 munições por arma. Hoje ele só pode comprar 50, independente de calibre, independente do tipo de arma. Os CACs, que são os atiradores esportivos, colecionadores e os caçadores, poderiam ter até 60 armas no seu acervo. Hoje se limita a 16. E também diminuiu bastante a quantidade de munição. Aí, para isso, eles criaram o atleta de alto rendimento, porque hoje nós temos atletas que competem a nível mundial. Então, eles precisam, né, quantitativo de munição maior para poder estar treinando e participando desses campeonatos. A fiscalização sempre foi dividida entre Polícia Federal e Exército. Polícia Federal, Defesa Pessoal e algumas classes de policiais. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Policial Penal, os guardas municipais e a questão do porte para o civil também. E o Exército sempre cuidou da parte comercial, que são os lojistas, clubes e os atiradores e colecionadores e os caçadores. E com essa mudança, eles estão querendo passar os CACs para a Polícia Federal, coisa que tá para acontecer, mas ninguém sabe se realmente vai acontecer. A questão dos clubes de tiro, que hoje, com essa nova legislação, os clubes que estão a menos de 1 quilômetro das escolas não podem funcionar no horário comercial, estão tendo horários estabelecidos, e também não pode mais se abrir novos clubes que estão a menos de 1 quilômetro de distância de escola. Qualquer tipo de ensino regular, né? Nem só escola, qualquer tipo de educação. Escola. Mas fundamentado em quê? Boa Não pergunta. Qual que é o fundamento? Boa pergunta, até mesmo porque quem é competente para regular o que pode ou não funcionar dentro do município é o município. Sim. Se o município tem autorização de estar ali, tem o seu alvará de funcionamento de tudo, então por que o governo federal tem que impedir? A única explicação que eu consigo achar, não, você não pode ter um clube de tiro perto de uma escola, porque você pode ter uma bala perdida, mas com certeza a bala perdida não vai vir do clube de tiro, gente, né? Sim. Então, assim, vamos né, Não, tem muita realmente. coisa que é ilógica, e o que a gente vem falando desde o princípio afronta a lei. Porque o princípio da separação aí do Estado em União, Estados e municípios, ele está sendo quebrado nesse caso. Inclusive o STF já se manifestou a respeito, diz que não, que está certo o decreto, que o decreto sobrepõe o interesse do município. Então, naquilo que se refere à arma de fogo. Entendi. Então, o município ele foi limitado no seu poder exclusivamente com relação à arma de fogo. Certo? Uma pauta muito complicada de se lidar, porque você vê muitas vezes a lei sendo rasgada, a Constituição sendo ignorada e os poderes sendo atropelados, assim, uns atropelando os outros. Okay? Então, nós tivemos inclusive alguns municípios que publicaram leis específicas com relação a clubes de tiro, dizendo que nós autorizamos o funcionamento. Aqui no Espírito Santo existem leis nesse sentido? Existe. Linhares, inclusive, se manifestou, nós encaminhamos um ofício para o município trabalhando já em cima disso, com o vereador, para poder estar... o próprio município, ele se manifestou, aliás, a Câmara, a Câmara não, foi o município, né? Não, foi a Câmara. Foi a Câmara mesmo. Se manifestou no sentido de que já existe lei em Linhares que regulamenta a questão. Então, quer dizer, os clubes que estão aí, do jeito que estão, e na forma como foram constituídos e o alvará expedido, estão regulares. Entendi. Uma outra curiosidade que eu tive, assim, quando a Sara estava falando, porque agora limitou a quantidade de armas, e quem já tinha? O colecionador que já tinha 60 armas, ele continua com as 60? Até então continua. Vamos ver na hora de renovar o registro o que vai ser feito.
Que é outro risco, né? Esse é o grande risco que acontece. Tudo sinaliza por um confisco. Entendi. Certo? Esse é o grande medo hoje. E aí eu aproveito o gancho aqui para que a gente possa fazer uma diferenciação muito clara entre o que é arma para defesa pessoal e o que é o tiro esportivo. Perfeito. Tiro esportivo é uma modalidade esportiva. Inclusive, a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil veio com tiro esportivo. Na história, a primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas veio com tiro esportivo. Que legal. Bacana, né? Muito legal. Então é um esporte que ele é difundido no mundo afora, e aqui no Brasil também. Mas as pessoas enxergam, porque assim tem sido posto a elas, que a arma para defesa e a arma do tiro esportivo se misturam. Não, isso não é um fato. A arma para defesa ela é regrada com normas e regulamentos específicos para aquele fim. O tiro esportivo ele sequer deveria ser controlado pelo Ministério da Justiça. Ele deveria estar no Ministério do Esporte. Ou na Secretaria de Esporte. Eu acho que tem Ministério ou Secretaria, já nem sei mais. Enfim, mas deveria ser regrado e regulamentado pelo Ministério do Esporte. Mesmo porque a Constituição assim o diz. Que toda modalidade esportiva ela tem que ter a sua liberdade sem a intervenção do Estado. Então hoje nós temos o Estado intervindo inclusive na classificação de nível dos atletas. Sim. O que não deveria acontecer, porque as confederações é que deveriam criar essa sistemática. Né? Mas mais uma vez é o objeto em si, a arma de fogo que gera todo esse transtorno. Entrando nesse aspecto, Linhares vai sediar a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo no mês de agosto. Que legal. O evento vai ser no Clube de Tiro de Linhares, que é indo para a povoação ali. Sei onde é. Então, vai acontecer lá no último final de semana de agosto. Que bacana, que bacana. Bacana. Linhares tem muitos praticantes? Tem. Tem. Linhares hoje possui 3 clubes devidamente regulamentados. Muito bacana. Eu, particularmente, tenho muita vontade de aprender a atirar pelos 2 motivos. Eu acho que é necessário, tanto no âmbito da defesa, você saber a atividade que a gente exerce, a advocacia, é uma atividade de risco potencial, eu considero como risco potencial, independente da área que você atua. Você fala, não, só o advogado criminal. Não, porque a gente lida com a frustração do outro o tempo inteiro. Geralmente a gente tem um ex-adverso, né? Então, assim, você lida com essa frustração do outro o tempo inteiro. Então, é um risco, sim, principalmente, né, hoje, com essas... Eu falo que a sociedade está cada vez com diferenças mais acirradas, assim, e levando as coisas a um patamar um pouco mais elevado, um nível de tolerância cada vez menor. Mas eu acho muito bacana, porque é mais segurança. A pessoa que aprende a atirar, a pessoa que tem esse interesse e que precisa se utilizar, é a segurança para a sociedade inteira. Então já fica o convite de nos fazer uma visita, tomar certeza, um café. Já vou lá. Mas vamos lá, vocês querem completar mais alguma coisa, gente? Não, hoje acho só realmente esse já... esclarecimento, essa definição entre o tiro esportivo e o possuidor de arma de fogo para defesa. E aí, assim, o que o telespectador pode estar pensando é assim, mas o tiro esportivo e a autodefesa. Mas e se o atirador esportivo precisar usar aquela arma de fogo na sua autodefesa? Em casa? Em casa. Eu vou abordar um tema aqui, uma situação que não atribuo isso à associação, isso é um pensamento próprio meu. Se você tiver um indivíduo ameaçando a tua família dentro da tua casa e você tiver uma faca como único meio de defesa, você vai usar? Com certeza. E se você tiver uma arma? Mais ainda. Então está garantida aí a sua legítima defesa. Não é isso? Sim. O instrumento que nós temos para defesa é aquele que nós vamos usar. Certo? Muitas vezes, já tive inclusive conhecimento de casos em que a pessoa tinha uma arma de fogo dentro de casa, mas não estava acessível a ele. Ele usou um bastão, um porrete, ou sei lá o que é. Realmente foi um instrumento contundente e conseguiu assim defender a tua família. Perfeito. Certo? Então, vejo aí que, independente do fim a que a arma foi adquirida, se ela é necessária para a defesa pessoal, ela pode ser usada. Ela pode ser usada.
Perfeito. Pode Um falar. detalhezinho em relação ao tiro esportivo, que para você tirar o CR, que é o certificado de registro, você não precisa ter 25 anos. Você pode tirar a partir dos 18, ser um atirador esportivo. Aí você vai usar a arma do clube, né, que você tiver filiado, ou do clube que você for visitar, ou a arma de empréstimo de terceiros, que aí tem toda uma documentação, tem todo um trâmite legal para se fazer isso. E a partir dos 14 anos com autorização judicial. Aí, no caso menor, só pode estar usando a arma do clube ou do responsável, do pai responsável, pai Meus ou mãe. filhos têm autorização judicial para praticar o tiro esportivo. Muito legal. Hoje, um deles completou 18 anos agora, mas o outro está com 16. E eles vêm me acompanham também desde novos, né? A gente tem o hábito de lidar com arma de fogo. Então, desde os 10 anos de idade, quando era permitido, eles aprenderam a atirar. Aprenderam. Eu atirava de espingarda de chumbinho, gente. Adorava. Isso é clássico. Isso é clássico. Adorava uma espingarda de chumbinho dos meus irmãos. Hoje realmente eu não atiro mais, só tem aquela brincadeira agora que os meninos têm tem umas arminhas que tem Tem a de gel. De gel. A Nossa, Jobs. aquilo lá em casa é muito, muito legal. Mas é isso, gente. Passou muito rápido. A gente volta porque o tema é muito interessante. A gente volta em 1 minuto. Fica com a gente. Até daqui a pouco. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Nós estamos hoje num programa muito especial com o Dr. Marcelo Cruz Pereira e a Sara Cristina Lisboa, que são diretor-presidente e diretora vice-presidente administrativa da Associação Capixaba Comercial de Armas. Nós estamos hoje falando de quê? De porte de arma, gente, tanto para autodefesa quanto para o esporte, para a prática do esporte. E voltamos nesse terceiro bloco para esclarecer aqui, a gente estava aqui na hora do intervalo, falando de um tema, de um assunto que é muito corriqueiro na nossa vida e que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Qual que é a diferença entre posse e porte de arma? Esclarece para a gente, doutor Marcelo. Claro, com certeza. Então encerramos o tema tiro esportivo. E com relação às armas para defesa pessoal, de competência de autorização da Polícia Federal, você entra primeiramente com um pedido de posse, uma autorização para ter a posse de uma arma de fogo. O que a posse lhe garante? Que você vai ter essa arma dentro da sua casa, ou dentro do seu comércio, ou dentro da sua indústria, ou dentro da sua propriedade rural. Perfeito. Certo? Então, a limitação do espaço físico está na posse. Essa arma não sai de dentro de casa. Essa arma não sai da indústria, não sai do comércio, não sai da propriedade rural. Com o seguinte adendo: na propriedade rural, em toda a extensão da propriedade rural, você pode estar com a sua arma. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, não há uma limitação para o espaço físico do imóvel ou da edificação, no caso da propriedade rural. Perfeito. Certo? E a posse de arma de fogo? É você ter a arma de fogo consigo, transportando ela a pronto uso, quer dizer, municiada e carregada, para qualquer lugar que você for, à exceção das restrições estabelecidas em lei. Locais com aglomeração de público, escolas, enfim. Então essa é a principal diferença. A posse, você tem a arma dentro da sua casa, dentro daquele endereço que você declarou à Polícia Federal que ela vai estar. Perfeito. Certo? E o porte, você vai poder andar com essa arma, transportar essa arma contigo nos seus deslocamentos. Perfeito. Então, assim, só para ficar bem claro, quando a gente fala de posse e porte, a gente está falando de arma para defesa pessoal ou para defesa pessoal. Para defesa pessoal. Quando a gente fala em armas para tiro esportivo, você não trata de porte e posse. Você tem, na verdade, indiretamente você tem a posse, porque você vai estar com a arma consigo, mas no transporte dessa arma de fogo,
você tem uma guia, que é uma autorização concedida para que você leve essa arma de casa para o clube. Perfeito. Certo? Essa arma no transporte, no trajeto de casa para o clube, ela tem que estar desmuniciada, ela tem que estar com a munição separada da arma, inclusive em compartimentos diferentes, para descaracterizar um porte de arma. Nós já tivemos o porte de trânsito, tá? Que foi alterado agora com a última legislação. Então o atirador ele tinha o direito de transportar essa arma a pronto empenho, quer dizer, carregada, municiada, sob a justificativa de que eu tenho que defender o acervo de armas que eu estou transportando para o clube. Legal. Certo? Eu, por exemplo, eu tenho diversas armas. Então, quando eu ia para o clube fazer treinamento ou participar de competições, quem estava defendendo minhas armas? Tinha que ser eu. Sim. Como? Com uma arma de fogo. Certo? E hoje a realidade de muitos atiradores é essa. Ele transporta diversas armas e ele não tem o direito a portar uma arma para defender aquele acervo de armas que ele está transportando. Mas aí no caso do atirador esportivo. No caso, para defesa pessoal, mediante autorização da Polícia Federal, você pode portar uma arma de fogo e aí você se desloca com ela para dentro do limite territorial estabelecido pela Federal. Eu deixar até esse adendo aqui, muitas vezes o porte ele não é estabelecido a nível Brasil. Ele pode ser regional. Certo. Por exemplo, Espírito Santo, região Sudeste, Bahia, Espírito Santo, Minas, enfim. Então, de acordo com o que a Polícia Federal entender que é cabível e necessário para você, ele vai definir a área territorial que você vai poder estar portando essa arma de fogo. Perfeito, muito esclarecedor, muito obrigada. Não tinha esse conhecimento. Mas vamos lá, Sara. Fala um pouco pra gente hoje sobre, a gente está falando aqui também de uma atividade empresária, né? Fala um pouco mais pra gente desses desafios que vêm sendo enfrentados, né, pelos empresários do setor de armas aqui no Espírito Santo. Primeiro, a burocracia. A burocracia, depois a questão da lentidão dos processos. Isso faz com que as pessoas elas desacreditem, né, um pouco no segmento. Acaba que algumas desistem, ficam desestimuladas. A insegurança jurídica, principalmente a questão da discricionalidade do servidor público. Essas mudanças em relação à legislação que acontecem do dia para a noite, inclusive, não sei se você já conseguiu dar uma lida na portaria que saiu essa semana. Semana foi ontem? Ontem, né? Saiu uma instrução normativa, uma portaria, regulando o decreto que saiu em dezembro. Que é assim, a lei regulada pelo decreto, que vai ser regulamentada pela instrução normativa, que vai ser regulamentada pela portaria, e assim vai. E assim, uma atrás da outra, e a gente tem que, né, tentar ajustar o serviço em relação ao segmento, tanto para a parte quando se vai atender o cliente, quanto a parte interna, né, comercial da empresa, questão de mandar relatório para Exército, manda relatório para a PF, faz controle disso, daquilo. Então, a gente tem esbarrado em muitos obstáculos. Mas apesar dos obstáculos, é possível, né, doutor Marcelo? É possível. Esse é um recado que a gente gostaria de deixar para o telespectador. Aqui nós estamos reclamando muito, estamos nos queixando muito da situação atual, mas a lei permite que você possua uma arma de fogo, a lei permite que você porte uma arma de fogo e a lei permite que você se torne um atirador esportivo. É difícil? Sim. É moroso? Sim. É burocrático? Sim. Mas para isso existem diversos profissionais e a associação representa esses profissionais, representa as lojas, representa os clubes que podem atender e te dar o caminho, executar o serviço de despacho de forma que você possa adquirir uma arma de fogo para defesa, ou se tornar um atirador esportivo, ou, dependendo da necessidade, da possibilidade, conseguir até um porte de arma de fogo. Então, esse recado a gente tem que deixar para o telespectador, porque apesar de toda campanha contra, a lei lhe permite. Então, por mais que o agente público, por mais que o governo de situação esteja criando barreiras para que isso aconteça, e aí eu vou trazer aqui, eu gosto muito de citar isso, no primeiro dia de governo,
hoje, o ministro do STF, Flávio Dino, que era então, ele era ministro da Justiça, ele disse o seguinte: nós vamos tornar a arma de fogo desinteressante. Eles não podem proibir, porque a lei permite. Então, como é que você torna alguma coisa desinteressante? Criando dificuldades. Então, hoje o que nós temos são as dificuldades criadas pelo sistema para que você não adquira uma arma de fogo. Agora, as dificuldades não são barreiras, e as barreiras elas são rompidas. Então, com bons profissionais, com assessoria adequada, buscando uma loja que esteja regular, e é um sistema que precisa de agentes regulares, que estejam dentro da lei, que estejam autorizados. Esse é um dos objetivos também da associação, que é orientar os nossos associados para que a gente possa estar o mais próximo da legalidade. E aí, quando eu digo mais próximo da legalidade, é porque, como a Saira mencionou agora há pouco, a legislação ela tem mudado de tempo em tempo e muito rápido. Então, muitas vezes a gente até não consegue atender a legalidade plena porque você ainda não conseguiu se adequar à lei nova que chegou, à instrução normal que chegou. Mas, enfim, o recado que eu gostaria de deixar é que, apesar de toda a dificuldade, não desanimem. Porque o que hoje o sistema atual está tentando fazer é justamente que você se desanime, que os lojistas se desanimem, que os clubes se desanimem. E a única forma que nós temos de combater isso daí é seguir em frente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Bate-papo bom é assim, passa muito rápido, mas eu agradeço imensamente a disponibilidade de ter vindo até aqui para contar tudo isso para a gente, para esclarecer, assim, foi perfeito, ficou muito claro o que é, né, essa questão do porte, da posse, arma de fogo para legítima defesa, arma de fogo para o esporte, as dificuldades que vêm sendo enfrentadas, e eu de verdade espero que as coisas mudem, porque nós precisamos ter essa liberdade. Não é isso, Saira? Saira, também certeza. Muito obrigada. Tá? Vou tomar o café, já estou te falando que vou tomar o café, muito em breve, vou lá aprender a atirar também com vocês. Sim, vão fazer sua posse, pedir seu porte, isso, de repente até tornar uma atiradora esportiva. Quem sabe? Se eu for boa de mira, já pensou? Mas é isso então. Muito obrigada. Já estão convidados a voltar, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar sobre esse tema. É verdade. Tá bom? Agradeço. Obrigada, gente. Gente, é isso. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Bate-Papo das 6 acontece quinta e sexta. Amanhã, quem perdeu esse programa maravilhoso, né, indique para o seu amigo, né, para entender um pouco mais aí sobre essa questão do armamento civil, né, das armas de fogo, como que a gente faz para adquirir uma arma, se você pode ou não ser um atirador esportivo. Amanhã o programa vai ao ar às 6 horas da manhã, novamente em reprise. É isso, muito obrigada, fiquem com Deus, aproveitem a quinta-feira bem geladinha que está aí hoje aqui em Linhares para curtir aí o Dia dos Namorados. Um bom Dia dos Namorados para vocês, uma boa noite e um bom final de semana. Muito obrigada e até lá. Até a próxima.